Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu caro irmão, minha cara irmã. Aqui quem vos fala é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara. Hoje, terça-feira, dia 19 de janeiro, nós somos convidados a refletir o Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, versículos de 23 a 28, em que o evangelista nos apresenta um cenário de Jesus caminhando com seus discípulos pelos campos de trigo em dia de sábado. Aqui a expressão em dia de sábado é muito significativa, porque os judeus tinham um respeito total e absoluto ao sábado, porque, como nós lemos no livro do Gênesis, Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo, que é o sábado, ele descansou. E então todos os judeus se viam obrigados a descansar, estavam impedidos de trabalhar, de fazer qualquer atividade, de fazer caminhadas e sacrifícios. Mas Jesus coloca o ser humano acima da lei. Para Jesus, o mais importante não é somente a lei pela lei, mas é a lei que liberta, a lei que traz salvação, a lei que traz proteção e segurança para o ser humano. E assim a lei foi feita para o homem, e não o homem foi feito para a lei, porque a lei é a vida, mas se a lei for mal interpretada, se a lei for colocada acima do ser humano, ela escraviza a cada um de nós, ela nos impede de ter a liberdade, ela nos impede de ter a paz. Então Jesus não está relativizando o sábado simplesmente por não gostar do sábado, mas ele está colocando o ser humano como centro, a vida em primeiro lugar. E os seus discípulos estavam com fome e começaram então a arrancar espigas para comer. Então os fariseus disseram: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Ora, é permitido ao ser humano passar fome? É permitido ao ser humano morrer na miséria? É permitido ao ser humano sofrer simplesmente em nome de uma lei vazia? Então Jesus disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, que era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, somente aos sacerdotes é permitido comer esses pães. Então Jesus, ele próprio é a lei, ele próprio é a salvação. Mas ele quis citar um exemplo, né, de um fato que aconteceu com o rei Davi, que era muito querido pelo povo judeu, um rei muito amado pelo povo, e dizer que até o próprio rei desobedeceu à lei, descumpriu a lei, comendo algo que era sagrado, algo que era oferecido a Deus, né? Os pães que eram oferecidos no templo. Ora, se até Davi comeu aquilo que era sagrado oferecido a Deus, quanto mais seus discípulos não poderiam comer algumas espigas que eram da plantação, que eram coisas que não eram oferecidas a Deus, que não eram sagradas. Assim, Jesus nos coloca essa grande importância da reflexão. Deus nos quer bem, Deus nos quer felizes. E aquilo que nos escraviza, aquilo que nos tira a paz, aquilo que nos afasta de Deus não é a verdadeira lei. Porque existe a lei verdadeira e existe uma falsa interpretação da lei. A lei suprema que Jesus nos apresenta é do amor, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Assim, quem ama pratica a lei, quem ama cumpre toda a lei.
A própria legislação brasileira nos fala que, se uma pessoa estiver com extrema necessidade e estiver com fome, o ato de roubar, né, não será um crime hediondo, mas deverá ser interpretado pelo juiz, porque aquele que tem fome precisa do alimento para sobreviver, que é essencial em sua vida. E termina o Evangelho dizendo: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Que Deus possa abençoar o seu dia, abençoar a sua vida, e que nós possamos colocar toda a nossa fé, nossa esperança, nossa confiança em Deus, que é nosso Pai, que nos ama e que nos dá todas as coisas necessárias e urgentes para a nossa sobrevivência. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.